Muito bem, ó. Nós vamos falar das dimensões da escala. Então, um outro assunto de cartografia é o tamanho da escala. Então, por exemplo, eu vou fazer uma casa. Que tipo de representação cartográfica eu vou utilizar? Planta. Nós chamamos de planta. Todo mundo já viu, né? Você mora numa casa, você vai perguntar para o seu pai aí, você vai ver que ele tem a planta do apartamento, da casa que vocês moram. Vocês vão ver que essa planta é, na verdade, uma representação cartográfica. É um mapa, né, que a gente chama de planta. Por quê? Porque a escala é muito grande. Olha só, né? Apesar de ser uma área pequena do espaço geográfico, que é uma casa, um apartamento, essa escala é muito grande. Por que a escala é muito grande de uma planta comparada, por exemplo, a uma carta topográfica de uma cidade inteira? Por quê? Para fazer uma planta, eu vou reduzir menos a realidade do que uma cidade. Vamos imaginar, por exemplo, que nós vamos fazer a planta da sua casa, do seu apartamento e o mapa, a carta topográfica da cidade de São Paulo. E precisamos colocar numa folha do mesmo tamanho. Então, eu vou ter uma folha para planta, que vai ter a mesma dimensão que a carta topográfica, o mapa da cidade de São Paulo. Eu pergunto a vocês, quem é que eu tenho que reduzir mais vezes para colocar, né, nesse mapa? A cidade ou a sua casa, o seu apartamento? A cidade eu tenho que reduzir mais vezes. Exatamente. Então, isso significa que quando eu vou fazer uma planta, eu pego a realidade e reduzo ela menos vezes. Ao reduzir ela menos vezes, eu vou ter muito mais detalhamento naquilo que eu estou representando. Eu vou poder ver os cômodos, os quartos, onde estarão as janelas, a varanda. Então, eu vou ter um nível de detalhamento muito grande. Se eu for fazer uma carta topográfica da cidade de São Paulo e colocar na folha do mesmo tamanho que a planta da sua casa, do seu apartamento, do meu apartamento, eu vou ter que reduzir muito mais vezes. E ao reduzir muito mais vezes, eu vou ter menos detalhes, um pequeno número de detalhes. Então, isso me faz concluir que a planta é uma representação de escala maior. Por que maior? Porque tem mais detalhes, porque a realidade foi reduzida menos vezes do que a carta topográfica de uma cidade, um mapa de uma cidade. Por sua vez, né, o mapa de uma cidade tem uma escala maior do que o mapa de um estado inteiro, que, por sua vez, tem uma escala maior do que a do país inteiro. Então, é assim, presta atenção, quanto menor a área representada, maior vai ser a escala. Mais detalhes eu vou ver naquilo que eu estou representando. Então, eu vou colocar aqui para vocês o mapa do Brasil e o mapa do Rio de Janeiro. O mapa do Brasil está numa escala de 1 para 25 milhões. O mapa do Rio de Janeiro, 1 para 4 milhões. Quem foi reduzido menos vezes para ser colocado no mapa? Então, se eu reduzo um território 25 milhões de vezes e um outro território 4 milhões de vezes, é claro que o de 4 milhões de vezes foi reduzido menos vezes. Concordam? Então, agora, olhe para esses dois mapas. Quem é que tem a escala menor? Você vai ver menos detalhes. O mapa do Brasil tem uma escala menor do que o mapa do Rio de Janeiro. Por quê? Foi reduzido mais vezes. Sendo reduzido mais vezes, tem um número menor de detalhes. Por isso que a escala é menor. Já, quanto menor o denominador, maior vai ser a escala. Por quê? A realidade vai ser reduzida menos vezes e eu vou ter o quê? Mais detalhes. Grande número de detalhes.
Então, quanto maior o número de detalhes, maior será a escala. Então, uma planta tem escala grande, o mapa mundi tem uma escala pequena. E tá lá, escala maior, escala menor. Denominador é grande, menor escala. Denominador é menor, maior escala. Um outro aspecto importante da cartografia, gente, preste atenção, é em relação às chamadas projeções cartográficas. O que é uma projeção cartográfica? Projeção cartográfica é uma técnica que permite que o cartógrafo transfira informações de uma esfera, que é o globo terrestre, tá, para um plano, que é o mapa. Então, toda vez que eu faço um mapa, eu preciso usar uma projeção. Então, é a representação de uma superfície esférica, no caso, nosso planeta, em um plano, que é o mapa. Então, eu tenho aqui, ó, o globo terrestre e tenho o mapa. Então, o globo terrestre imita a forma da Terra, a esfericidade da Terra. O mapa é plano. Então, toda vez que eu vou produzir um mapa, eu preciso usar uma projeção. Existem inúmeras projeções no planeta, mas todas elas trazem um problema insolúvel. Toda vez que eu construo um mapa usando projeção, eu vou causar algum tipo de distorção, seja na forma, seja na distância, seja na área. É como se eu descascasse uma laranja e tentasse planificá-la. Então, é possível? É, porém vai causar algum tipo de distorção, como vocês estão vendo aqui. Algumas áreas não vão ser representadas. Então, a gente precisa imaginar, a gente precisa exagerar, de forma com que vai haver algum tipo de distorção. Apesar de haver inúmeras projeções no planeta, pessoal, inúmeras projeções do planeta, todas elas têm uma matriz geométrica. Então, todas as projeções geográficas, elas são elaboradas a partir de 3 matrizes geométricas. Olha aqui, ó. Pode ser cilíndrica, então, uma projeção a partir de uma ideia de um cilindro, que é planificado, uma projeção de matriz cônica, ou projeção de matriz plana ou azimutal. Então, são essas 3 formas geométricas que dão origem aos diferentes tipos de projeção existentes no planeta. Então, vamos começar pela cilíndrica. Ó, eu vou mostrar primeiro o desenho. Como é que o cartógrafo faz a projeção cilíndrica? Ele envolve o globo terrestre numa folha de papel, formando, de fato, um cilindro, né? E aí projeta para o papel os paralelos e os meridianos e vai desenhando o planeta a partir daí. Ao elaborar uma projeção cilíndrica, os paralelos e meridianos formam ângulos retos. Isso possibilita, né, a representação de toda a superfície da Terra, mas gera diferentes distorções dependendo, né, do método cilíndrico utilizado pelo cartógrafo. Então, o que vocês têm que gravar? Primeiro, projeção cilíndrica, os paralelos e meridianos formam ângulos retos. Segundo, é ideal para representar o planeta Terra. Para concluir, olha aqui, ó, nós vamos ter 2 tipos famosos de projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica de Mercator e a projeção cilíndrica de Peter. O que elas têm em comum? Ambas representam o planeta Terra. O que mais? Ambas, os paralelos e meridianos, formam ângulos retos, portanto, são projeções de matriz cilíndrica. Só que a projeção de Mercator é cilíndrica conforme, já Peters, cilíndrica equivalente. Qual a diferença entre elas? Primeiro, o momento em que elas foram concebidas. Mercator, um cartógrafo do século XVI, produziu esta projeção, este seu mapa, para auxiliar as grandes navegações
e as descobertas europeias ao longo do século XVI. Então, nós vamos ter aí uma projeção que serviu de base para as colonizações europeias a partir do século XVI. Então, esta é tipicamente uma projeção de visão eurocêntrica. O que é isso? Uma ideologia eurocêntrica. A Europa está na parte central do mapa, na parte superior, se destacando, enquanto que as terras que iam sendo descobertas iam aparecendo na periferia, distantes do centro da projeção, onde estava a Europa. Então, essa projeção conforme de Mercator, que tem uma visão, uma ideologia eurocêntrica, valorizando a Europa em relação ao restante do mundo, ela preserva as formas dos continentes, né, o contorno dos continentes, porém distorcendo as áreas. Então, se vocês observarem com atenção, olha a Groenlândia aqui, ó, ela parece ser, né, muito maior do que a América do Sul. A Groenlândia tem 1.200.000 quilômetros quadrados, a América do Sul tem 18 milhões de quilômetros quadrados. Mas nesta projeção, você tem esse tipo de distorção. Essa projeção de Mercator, ó, quanto mais distante do Equador, ó, mais distorcida fica a área. Olha a Antártida como fica aqui nessa projeção, gigantesca. Né? A Europa, ó, também fica exagerada, maior do que ela é, parece ser maior que a África. Então, esse tipo de projeção, ela é fiel, conserva as formas, o contorno dos continentes, porém, distorce as áreas. Agora, Peters é uma projeção cilíndrica equivalente, já do século XX. Vocês vão perceber que os continentes parece que foram esticados, alongados, né? Esse tipo de projeção tem como objetivo o quê? Preservar as áreas, mas aí, ao preservar as áreas, Peters distorceu as formas. Por isso que os continentes parecem que estão alongados. Né? Então, na projeção de Peters, nós temos a cilíndrica equivalente. Por preservar as áreas, observem aqui, continentes como a África, né, a parte da América aqui, chamada de América do Sul, saem aqui o sudeste, sul da Ásia, saem muito destacadas no mapa. Por isso que ela se contrapõe Mercator, que destaca demais a Europa, os países ricos, desenvolvidos principalmente, né? Enquanto que aqui, os países ou os territórios que mais se destacam são aqueles formados, por exemplo, pela África, pelo sul, sudeste da Ásia, pela América do Sul, né? Isso significa, então, uma visão terceiro-mundista, uma visão de países periféricos, né? Que privilegia países periféricos, ao contrário de Mercator. Beleza? Depois, nós vamos ter outras duas formas de matriz de projeção. A cônica, onde, olha só o que acontece, o plano de projeção é um cone, então o cone ele envolve um dos hemisférios do globo terrestre, e a partir dali eu traço os paralelos e meridianos, de tal forma, olha só o que acontece, os meridianos formam o quê? Raios que se dirigem para um polo. E os paralelos formam o quê? Arcos. Então, esse tipo de projeção é ideal para representar regiões de médias latitudes, representar continentes ou regiões de médias latitudes. Por exemplo, vou fazer um mapa da Europa, essa é a projeção mais adequada. Eu vou fazer um mapa dos Estados Unidos, essa é a projeção mais adequada. Eu vou fazer um mapa lá da Ásia, essa é a projeção mais adequada. Não é adequada para fazer mapa mundi. Essa é ideal para regiões do planeta, para continentes e regiões de médias latitudes. E o último tipo de projeção, o último tipo de matriz de projeção é a azimutal ou plana. Então, aqui, olha só o que acontece. Na azimutal ou plana, você usa uma folha de papel tangente com um plano de projeção, que pode ser Polo Norte, pode ser o Polo Sul, pode ser o Brasil. Você pode pegar qualquer área do planeta para fazer uma projeção
cônica. Também, né, ela vai causar que tipo de informação? Ela vai trazer que tipo de informação? Então, um plano tangente à esfera terrestre não preserva, na verdade, ela vai distorcer a forma dos continentes, vai distorcer as dimensões, porém, ela vai permitir que se meça as distâncias com precisão. Por isso que ela é conhecida como equidistante, tem equilíbrio de distância. Então, esse tipo de projeção é muito famoso. Inclusive, a bandeira da ONU, quem já conhece, já viu o símbolo da ONU, qual é? O símbolo da ONU, pessoal, é esta projeção, que é a projeção azimutal ou plana. Então, está lá o Polo Norte no centro, ó, né? E os continentes do planeta em torno desta projeção. Então, cada mapa tem uma função específica. E aí, quem vai produzir vai procurar qual é a projeção mais adequada para fazer aquele mapa. Tá bom? Então, esses são os tipos de projeção. O importante é que você grave essas figuras aí. Como é que cada uma das projeções são feitas? Toda a representação tem a visão de mundo de quem o produziu. Olha essa daqui, ó. Que símbolo é esse? Da ONU. Que projeção é essa? Plana ou azimutal, tá certo? Agora, por que será que a ONU escolheu esta projeção para colocar como símbolo da sua organização? Porque, aparentemente, né, ninguém está no centro, não tem ninguém em destaque nessa projeção. Quem que está em destaque? É o Polo Norte. Então, não está a Europa, não está os Estados Unidos, não está em nenhum lugar. Da ideia, olha só, a ideia era, olha, da ideia de que o mundo é equilibrado, que não tem ninguém no centro, para a ONU, todo mundo é igual. Porque, olha só, se você olhar aqui, ó, logo depois do Polo Norte, quem vem primeiro? Olha, os países ricos e desenvolvidos, ou pelo menos aqueles que de fato mandam na ONU. E nós, como é que aparecemos nessa projeção aqui, torcido lá na periferia? Enfim, a hipocrisia. Exato, você matou a hipocrisia, a falsidade de que existe equilíbrio. Então, dá a ideia de ser, né, uma organização democrática que todo mundo tem a mesma voz. Não é verdade. Quem manda, de fato, na ONU é quem está logo depois do Polo Norte na projeção do seu símbolo. Os Estados Unidos, os países europeus, o Japão, a Rússia, hoje que não existe mais a União Soviética, né? E nós estamos lá, ó, na periferia. Ó. Olha como é que nós estamos, tudo distorcido. Nós estamos lá, tortão, na periferia. Beleza? Beijão a todos aí.